galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para quem quer começar a ler livros clássicos. Eu acho que a leitura de livros clássicos pode ser um tabu para algumas pessoas, tanto quanto pela linguagem, porque a linguagem é mais rebuscada e pode existir uma resistência ali no começo da leitura, quanto também pelo fato dos livros antigos não serem tão comerciais quanto as histórias contemporâneas que nós estamos acostumados a ler. Mas eu separei algumas dicas de livros que podem te ajudar a iniciar nesse gênero literário e nesse primeiro contato com histórias clássicas também. Lembrando, gente, que você pode sair da sua zona de conforto, tentar ler clássicos, trazer essas histórias para o seu dia a dia, mas que também isso não é uma obrigação. A gente tem que ler o que nos faz feliz, certo? É o seu tempo, você gasta com o que você quiser. Mas antes de eu compartilhar quais são os livros dessa lista, lembra de deixar o seu curtir, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e se inscrever no canal para sempre receber as novidades em primeira mão. Vamos lá, ajuda o Livros e Fuxicos a chegar nos 300 mil inscritos. Para a lista de hoje eu separei por gêneros, então vamos começar com livros de romance. Peguei 2 livros de romance para indicar para vocês. O primeiro, claro, Persuasão, da Jane Austen. A Jane Austen é uma das minhas autoras favoritas e ela é precursora do gênero literário de romance. Aqui ela vai mostrar um pouco do reflexo da sociedade da época e vai trazer personagens se apaixonando e tendo sim suas frustrações amorosas e inúmeros outros relacionamentos, sejam familiares ou com amigos. Em Persuasão, gente, ela vai trazer um casal que se apaixona na juventude, vai ter um pedido de casamento e a protagonista vai dizer não. Ela vai ser persuadida que é pensar racionalmente. Tá, ela tá apaixonada, mas onde eles vão morar? Com que dinheiro eles vão sobreviver? Eles vão ter dinheiro, né, mesmo para se alimentar, para as coisas básicas da vida? E essa decisão vai pesar e ela vai dizer não aqui pro grande amor da sua vida. Anos depois eles vão se reencontrar, ele tá cheio da bufunfa e aqui, gente, não é só o dinheiro que vai pesar, mas o fato dela estar, né, solitária e dela ver ele tão bem resolvido e prestes a se casar. E o apelo desse livro, gente, é que ele é um dos livros mais curtos da Jane Austen, então é uma boa opção para quem quer começar a ler os livros da autora e também um dos livros mais românticos dela, né? Um livro que realmente foca no romance em si e principalmente nas escolhas dessa protagonista. Eu gosto muito da protagonista de Persuasão porque ela tem uma força diferente. Quando eu li, eu me identifiquei muito com ela. Ela é mais calada, ela se importa muito com o bem-estar e com a opinião dos outros. A força dela é uma força muito parecida, eu acho que com muitas de nós e é muito fácil se identificar nela, né? Eu acho que essa identificação faz com que a leitura seja mais fluida. Mas ainda assim, gente, vale dizer que a escrita da Jane Austen pode causar uma resistência. Então, um grande segredo para você ler esse clássico é procurar uma boa edição. Procure uma edição recente, uma boa tradução, porque isso vai facilitar muito, muito na sua leitura. Vou deixar alguns links de edições que eu indico para vocês aqui na descrição do vídeo, beleza? Outro romance que é extremamente bem construído e que pega o leitor logo nas primeiras páginas é Jane Eyre. Quando a gente fala de literatura clássica romântica, uma das autoras que eu acho que escreve melhor, assim, gente, sério, ela realmente prende o leitor é a Charlotte Brontë, porque as histórias dela são complexas, são cheias de drama, de altos e baixos, e aqui nós vamos acompanhar a protagonista desde os seus 8 anos, mais ou menos, e nós vamos ver ela crescer, se apaixonar, quebrar a cara, errar, ter que trabalhar, ralar duro pra conquistar, pra realizar seus sonhos, muitos encontros e desencontros, e a vida acontecendo, e essa mulher se fortalecendo com tudo que ela passa. É uma jornada realmente de descoberta e de amadurecimento. O foco é na personagem, por isso o nome do livro é o nome dela, mas a gente também tem um pouquinho de romance aqui. E, gente, uma das coisas que eu mais gosto na escrita da autora é que como a gente acompanha a personagem desde pequenininha e a gente vê ela sofrendo e realmente é muito emocionante a vida e as dificuldades que ela enfrenta, é impossível você parar de ler porque você quer saber se ela vai conseguir superar tudo, e se em algum momento ela vai ser feliz, porque, Senhor amado, ela só tá sofrendo. Eu acho que essa sofrência toda que prende o leitor. E quando a gente fala em romance clássico, sem dúvida a Charlotte Brontë é uma das com a escrita mais fluida e mais rápida, talvez, de ser lida. Mas lembrando, procure uma edição bacana para ler, porque isso vai facilitar muito a sua leitura. Outra dica legal para começar a ler clássicos é procurar clássicos que são narrados por crianças. Geralmente crianças narrando as histórias deixam elas mais fáceis
fáceis e fluidas, porque vão ter muitos diálogos, e esses diálogos acabam facilitando a leitura. Um livro que tem muito diálogo e que tem uma criança faladeira e que é rápido e fácil de ser lido é Pollyanna. Assim como Anne de Green Gables, vou deixar a capa aqui pra vocês, tem mais ou menos esse mesmo estilo, com uma personagem que ela ali, né, acabou de perder os pais, ou que é uma órfã, e ela vai ter que mudar, ir pra uma casa nova, e a forma de imaginação como ela vê esse momento, e também a preferência de ver tudo com olhos bons, é assim, dá um clima muito gostoso de esperança pra história e torna ela tão rápida e divertida de ser lida. Eu, né, como uma mulher de 30 anos lendo esse livro, eu me diverti muito, eu dei muita risada com a forma como a Pollyanna lida com tudo. O jogo do contente que ela faz aqui, né, que é essa brincadeira de você tentar encontrar um motivo para ficar contente, mesmo nas dificuldades, nas grandes provações da vida, fazem com que a gente se divirta com essa garota, mas também aprenda muito com ela. E essa diversão, esses diálogos, essa menininha faladeira, deixa a leitura muito, muito, muito gostosa e rapidinha de ser lida. Outra criança faladeira, e que também vai trazer muitas mensagens bacanas, é a protagonista de O Sol é para Todos. Aqui, gente, ao contrário de Pollyanna, a gente tem alguns diálogos mais densos, até porque os temas trabalhados pela autora são mais pesados. Os primeiros capítulos, a gente tem essa menininha falando do amigo dela, do vizinho dela, e a gente não entende muito bem pra onde a história está indo, mas vale a pena persistir, e sim, pode causar essa resistência, tá? Vamos reforçar isso, que livros clássicos são um pouco mais difíceis de ser lidos, sim, mas geralmente vale a pena. E aqui, passados esses primeiros capítulos de muita falação da personagem, a gente vai ter uma grande história de pano de fundo, uma relação familiar extremamente bem construída com ela, com o pai, e também com o irmão, e todo um panorama social da época que a autora quis retratar aqui, falando sobre racismo, sobre preconceito, sobre disparidade de classe, enfim, são temas muito, muito importantes. E essa garotinha narrando, sério, ela dá muito tapa na nossa cara e traz muitas reflexões. Eu adoro isso. Acho que isso torna esse livro tão atual e faz dele um dos grandes clássicos da literatura. Outra forma de começar a ler clássicos é procurar livros mais curtos. A Morte da Máscara Rubra, do Poe, é uma história de terror extremamente atual, que vai trazer aqui, né, um rei que tá com os nobres fechadinho ali dentro do palácio, enquanto a morte está assolando a população fora do palácio. E a gente vê aqui também um jogo de classes incrível. São poucas páginas, outros contos do autor têm essa mesma quantidade de páginas. Um outro exemplo é O Pêndulo e o Relógio, que também é incrível, incrível, e eu recomendo muito esses dois, que são curtinhos, rápidos de ser lido, e tem uma reflexão social, assim, maravilhosa. Outro autor que tem algumas histórias mais curtas, porque ele costumava publicar em folhetins, é o Dickens. E Um Conto de Natal, gente, final do ano tá chegando, esse clima de Natal é uma história perfeita. Ela é rápida de ser lida, como eu disse, é muito esse clima agora do final do ano, então coloca na sua lista pra ler na época do Natal, porque a reflexão que a história traz aqui, e por ele ter sido escrito também e publicado em folhetim, que é tipo um jornal periódico, então os capítulos, eles eram publicados conforme o jornal saía, e a pessoa lia aquele capítulo e ficava ansiosa esperando a próxima edição do jornal para continuar a sua história. Então a gente tem aqui capítulos que sempre terminam de um jeito que você fica, tá, e agora? O que vai acontecer no próximo capítulo? Então você não consegue parar de ler. É uma história mais curta, fluida, pelo modelo, né, tradicional em que ela foi publicada, e que também tem uma mensagem muito bacana. Como eu já disse, o foco aqui é o Natal, mas é sobre ciclos, é sobre perdoar o passado, e é sobre também valorizar as coisas boas da vida. Gosto muito, muito dessa história. Eu sei porque O Pássaro Canta na Gaiola não é necessariamente, né, contos, mas ele tem esse clima também de que cada capítulo vai ter um início, meio e fim, com pequenas histórias da vida da autora, que tem, né, esse clima de biografia, porque ela vai contar sobre a sua criação e ali até os seus 16, 17 anos. Cada capítulo, então, vai ter uma pequena aventura, e essas aventuras, essas situações, esses momentos em que ela vivenciou, vão trazer um aspecto social extremamente incrível. A autora fala sobre racismo, sobre voz, sobre o papel da mulher, sobre as dificuldades e os preconceitos da sociedade da época dela, mas que fazem parte da nossa sociedade na atualidade. Cada capítulo é bem curtinho, se eu não me engano são 35 capítulos, e você lê eles em uma ânsia para saber
mais pra saber como essa menina cresceu, pra saber o que ela aprendeu, o que ela viveu. Confesso que a potência de cada capítulo é tão forte que eu precisei pausar a leitura várias vezes, intercalando com livros mais fofos e divertidos, e não necessariamente por causa da escrita da autora, porque a escrita dela é extremamente fluida. Como eu já disse, cada capítulo termina de um jeito que parece que tem início, meio e fim, sabe? Mas ainda assim os temas trabalhados são muito fortes, então eu precisei intercalar com livros mais fofinhos para que realmente absorvesse toda essa história. Eu recomendo muito a escrita da autora. E esse livro em especial é muito, muito bacana de ser lido. E ele traz um dos aspectos mais importantes dos livros clássicos, que é atemporal. Você tá lendo hoje sobre uma história que foi escrita muito tempo atrás e você consegue se identificar com o personagem principal. E pra quem gosta de histórias com suspense, eu também tenho duas dicas especiais pra vocês. Frankenstein, gente, é um grande clássico da literatura e eu acho que até você ler essa história, você não sabe o que ela realmente significa. Nós temos várias adaptações cinematográficas, mas nenhuma delas faz jus, pelo menos nenhuma das que eu assisti faz jus a essa história. Você precisa ler para entender realmente quem é Frankenstein e sobre o que esse livro fala. Claro, ele tem essa parte sombria da criação do monstro, mas ele fala também sobre solidão. Então ele tem uma mescla muito forte de suspense, de mistério e algo que vai deixando você assim cativado e ao mesmo tempo, talvez com um pouquinho de uau, meu Deus, será que eu vou levar um susto agora? Mas mais que isso, é um reflexo das emoções humanas e de onde a solidão pode levar você. Então tem várias nuances aqui. Eu acho que dependendo do momento da sua vida que você tá vivendo, você vai se identificar com essa história de uma maneira diferente. Então eu recomendo muito. Talvez também possa existir uma resistência aqui na escrita da autora, mas se você procurar uma boa edição, uma boa tradução, talvez a sua experiência seja como a minha. Foi muito fácil e gostoso e super envolvente mergulhar nessa história. E outro livro clássico nesse mesmo estilo e que também tem esse clima de suspense, mas mais que isso, tem um clima de solidão, é Drácula. Eu acho que, mais uma vez, é uma história com muitas adaptações, com muitas vertentes e que fez muito sucesso, mas você precisa ler pra entender o que realmente foi trabalhado aqui, sabe? Eu acho que o Drácula em si, a figura do vampiro em si, não é apenas o grande protagonista desse livro. A forma como ele foi escrito, a forma como ele é narrado, os personagens secundários, enfim, é uma trama cheia de, sabe, pequenas peças que vão sendo juntadas e pela maneira como foi escrito pode ser uma leitura um pouco mais fluida de ser feita. Ainda assim, gente, não criem expectativas com base em tudo que a gente já sabe sobre a literatura que envolve vampiros. Aqui o autor realmente trabalhou com isso de uma maneira muito diferente de tudo que a gente costuma ver por aí. Foi aqui que começou, na realidade, né, os livros protagonizados por vampiros. Então vale a pena dar uma chance pra essa história e descobrir por si só o que realmente ela significa e por que, né, ela deu todo esse legado depois com histórias com vampiros. E é isso, esses foram os clássicos que eu separei pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas e que elas tenham te ajudado. Quero muito fazer um vídeo só com clássicos nacionais, então se você quer que eu faça essa segunda parte focando nos clássicos da nossa literatura, deixa muito, muito, muito curtir esse vídeo e recomendo também ele para todos os seus amigos. Quem sabe aí não rola um desafio, faz um desafio com seus amigos, chama uma galera para ler algum clássico desse com vocês. Quando a gente lê em conjunto, gente, isso faz com que a leitura flua muito mais. E se inscreva no canal para sempre receber as novidades. A gente se vê no próximo vídeo do Livros Fuxicos. Super beijo, tchau!